Nós não estamos julgando nem a vida pregressa das pessoas, nós não estamos fazendo julgamentos que não sejam daqueles fatos que estão dentro da denúncia e dentro do processo. Então, o que nós temos até aqui? Um presidente da República que nomeia diretores de uma estatal que engendram, juntamente com o Clube das Empreiteiras, o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Não há dúvida, o processo demonstrou que a Petrobras foi vítima de uma refinada organização criminosa. A esperança da Petrobras na solução dos problemas que ainda a aflige caminha junto com a esperança do Brasil, presidente. A esperança de hoje, neste momento, é, senhor presidente, a condenação desses réus. Não se pode deixar de analisar todos os graves fatos que foram praticados pelo juiz de primeiro grau ao longo das investigações, ao longo da ação, a divulgação de conversas telefônicas entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma. O que foi aquilo? Aquilo foi um ato político praticado por um juiz. Não, o triplex não é do ex-presidente Lula. Todos nós sabemos que o triplex pertence e sempre pertenceu ao AS Empreendimentos. A propriedade, segundo a lei, segundo o artigo 1228, é aquele que detém, que consta no cartório de registro de imóveis. Também não tem a posse, que o ex-presidente jamais recebeu. As chaves jamais passou um dia e jamais passou uma noite. Não há nada que se possa demonstrar que ele recebeu esta propriedade. Não se exige a demonstração de participação ativa do Luiz Inácio Lula da Silva em cada um dos contratos. O réu, em verdade, era o garantidor de um esquema maior que tinha por finalidade incrementar de modo subrepetício o financiamento de partidos, pelo que agia nos bastidores para a nomeação e manutenção de agentes públicos em cargos chaves para a organização criminosa. Portanto, relativamente à aquisição do apartamento, reformas, mobiliários, restam demonstradas materialidade e autoria com relação ao réu Luiz Inácio da Silva. As provas diretas e indiciárias são insofismáveis quanto ao recebimento de valores e bens por parte do ex-presidente e o pagamento por parte da OAS por determinação de Léo Pinheiro. Assim, verifica-se das provas carreadas dos autos que o apelante Luiz Inácio Lula da Silva tinha ciência que, apesar da aquisição inicial da unidade, tinha reservada para si a unidade triplex, sem que tivesse vertido recurso para tal aquisição. Não está em jogo só o patrimônio da Petrobras, está em jogo o Estado Democrático de Direito e a própria República Federativa do Brasil. A somatória de ambas as penas arbítrio, em final, a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. O fato de se tratar de alguém processado por maus feitos praticados quando do exercício da presidência da República é um elemento relevantíssimo, sim, a ser considerado. Submeter a conduta de um presidente ao crivo da censura penal torna presente o que bem destacou o magistrado de primeira instância ao finalizar sua sentença. Não importa o quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. Relativamente à autoria e à culpabilidade de Luiz Inácio Lula da Silva, o vínculo de causalidade entre a sua conduta e os crimes praticados é inequívoco. Luiz Inácio agiu pessoalmente para tanto, bancando quedas de braço com o Conselho da Petrobras, forte na condição de presidente da República. Nós temos que, a partir das provas que foram produzidas, formar a nossa convicção diante de provas que sejam substancialmente verossímeis. Ou seja, nós não podemos formar a convicção com provas que sejam dúbias, não é? E do que nós temos ao longo do processo é que essas provas se tornaram absolutamente verossímeis. Essa é a segurança que o colegiado, essa é a segurança que o tribunal tem de tomar a sua decisão, porque está diante de provas que resistiram à crítica, está diante de provas que resistiram ao contraponto, ao embate ao longo da instrução. Fossem elas frágeis, fossem elas risíveis,
não teriam resistido a esse embate. E resistiram. Portanto, se resistiram, restou provada, restou demonstrada a acusação que veio a juízo. Com essa decisão, tenho proclamado o resultado e declaro os trabalhos encerrados, agradecendo a presença a todos e desejando um bom final de dia.